aceitar a Jesus, ele nos aceitou primeiro. Então é esse o tema do nosso vídeo. Não sei se você já ouviu falar dessa história, ou se você já foi a alguma igreja, ou se alguém já falou para você, você precisa aceitar a Jesus, você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria esclarecer um pouquinho essa história para você, explicando primeiro o porquê que nós temos que receber o sacrifício que foi feito por Jesus. Por isso que eu brinco, a gente não tem como aceitar Jesus primeiro sem entender que Ele nos aceitou primeiro. Abra comigo em Colossenses 1, 21 a 23. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então é sobre esse texto que nós vamos falar. Antes da gente entender o que Jesus, aquilo que a gente precisa fazer para Jesus, aceitar o sacrifício dele na nossa vida, a gente precisa entender o que ele fez, qual que é o plano de salvação. Ele veio nos salvar do quê? Como o começo desse texto fala, que nós temos a condição de inimigos de Deus. Inimigos, nós nascemos contrários, nós nascemos com uma natureza que é contra o Senhor. Nós nascemos com uma natureza, com algo dentro de nós que está apartado de Deus, que é totalmente contra a vontade dele. E todos nós nascemos nessa condição, porque através de um só homem entrou o pecado no mundo. Quando Adão pecou, foi mais do que um simples pecado, foi um pecado que transformou a nossa natureza. Nós que estávamos prontos para viver unidos com Deus, uma vida sempre em comunhão com o Pai, por conta do pecado ter entrado no mundo, na natureza humana, tudo se transformou dentro de nós. E esse mundo, então, é do inimigo de Deus. E nós nascemos nessa condição também de inimigos. Nós nascemos com algo dentro de nós, com uma propensão ao pecado, com uma propensão à iniquidade, com uma propensão a fazer e a viver uma vida que não agrada a Deus. Então é disso que o Senhor Jesus Cristo veio nos salvar. Da separação eterna dele, do Pai. Jesus Cristo veio nos salvar da morte eterna, porque nós já estamos todos condenados à morte eterna, a vivermos uma vida aqui na terra separados dele e depois daqui também vivermos uma eternidade inteira separada dele. Foi aí que o Pai decidiu enviar Jesus Cristo para que ele viesse nesse mundo e recebesse no nosso lugar a ira de Deus naquela cruz, porque aquela cruz foi muito mais do que uma punição humana dos religiosos da época e do governo da época. Foi Jesus recebendo do próprio Pai o cálice da ira. Por isso que ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade do Pai. Aquele era o cálice da ira do Senhor, a ira contra a iniquidade, o pecado que entrou na natureza humana, em todos nós. E quando então Jesus resolve, porque ele resolveu, queridos, ele, por livre e espontânea vontade, se entregou à cruz, se entregou à morte. Ninguém matou a Jesus. Ele se entregou à morte no nosso lugar. A morte que era nossa, minha e sua, porque nós merecíamos essa morte, nós merecíamos aquela cruz, eu e você merecíamos aquela cruz. E aí ele decide então pagar este preço. E aí ele fala, está consumado, porque o preço da nossa dívida estava pago, absolutamente pago. E aí nós então
podemos de novo ter acesso ao Pai, porque Ele pagou a iniquidade, Ele pagou o pecado, porque com pecado, em pecado, vivendo essa vida, nós não conseguimos viver com Deus. Porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. A palavra também fala que o salário do pecado é a morte. Então estávamos mortos até que o Senhor pagou o preço do nosso pecado. E agora nós podemos receber a vida e uma nova vida em Cristo. Então, aceitar a Jesus, primeiro, nós precisamos entender esse plano de salvação, entender aquilo que Ele veio fazer por nós, entender que nós precisávamos sim ser salvos, que nós estávamos totalmente em apuros, que nós estávamos condenados, mortos, e que Ele planejou, fez um plano de amor, um plano para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Ele pagou o nosso resgate, pagou um preço alto e nos tirou da mão do inimigo. Esse que é o plano de salvação. Então, depois, 2, entender que esse plano de salvação, ele traz embutido nele um plano de reconciliação. O Senhor Jesus o tempo todo pensou em nos reconciliar com o Pai, em de novo ser a ponte que estava quebrada entre nós e o Pai. Nós não podíamos mais falar, ter livre acesso ao trono, ter livre acesso ao Pai. Nós não podíamos mais falar com Ele, nos relacionarmos com Ele, sem Jesus ter pago este preço. Então Ele pagou o preço da nossa reconciliação. Então estamos com Cristo reconciliados com o Pai. E aí depois disso entender o ponto 3, que é esse sacrifício de Cristo tem que nos trazer arrependimento. O que é isso? É se arrepender dos nossos pecados aqui diários? Não. Se arrepende da nossa condição de pecadores, da nossa condição de inimigos de Deus. Não desses pecados diários somente, isso também, mas o plano de salvação ele requer um entendimento mais profundo sobre o que o Senhor fez por nós e nos arrepender. E eu fui buscar no dicionário, arrepender-se significa um grande pesar ou lamentação pelo mal cometido, né? Uma lamentação, entender, poxa, é verdade, todos nós nascemos inimigos de Deus, pela nossa própria vontade a gente vive uma vida totalmente torta, totalmente contrária àquilo que Ele tem para nós, e quando a gente entende isso, vem uma tristeza no nosso coração, de ter vivido tanto tempo assim, da humanidade ter chegado nesse estado, de nascermos inimigos de Deus, e ainda assim acharmos que tínhamos Deus, e aí vem esse arrependimento sincero, profundo. E esse arrependimento sincero e profundo provoca uma mudança de comportamento. Isso sim é aceitar a Jesus, é receber o que o Senhor fez por nós. E aí sim começar a viver essa mudança, começar a viver e manifestar esse arrependimento sincero e verdadeiro que só o Espírito Santo pode trazer para o nosso coração. Só o Espírito Santo é capaz de nos mostrar o plano de salvação, para que a gente entenda realmente o que Jesus veio fazer e mexer de maneira tão profunda no nosso coração a ponto de nos transformar, a ponto de nos modificar e de nos mudar completamente. E aí nós vamos viver e manifestar essa mudança de comportamento, virando agora não inimigos de Deus, mas inimigos do mundo. Tudo aquilo que é contrário a Deus e amigos de Deus, filhos de Deus. Aí somos de novo adotados, recebemos a adoção de filhos, somos chamados de novo filhos de Deus, recebemos uma nova família, um pai, né? Um irmão redentor que é Jesus Cristo. Mais do que nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Ele veio para dirigir as nossas vidas e para nos ensinar o caminho que nós devemos andar aqui nessa terra. Amém? Então vamos orar a respeito disso. E eu peço que o Espírito Santo toque no seu coração. Se você ainda não manifestou publicamente, se você ainda não falou para o Senhor que você quer, que você aceita esse plano, que você recebe, que você entendeu que você é pecador e que você carece de Deus, da glória de Deus, que você carece do perdão de Deus, que você entende hoje o que Jesus fez por você naquela cruz e que você quer isso vivo na sua vida. Se você quer isso, repita essa oração comigo.
Repita essa oração com sinceridade, que eu creio que o Espírito Santo vai te visitar nesse momento. Senhor, obrigada. Obrigada, Pai amado, por ter enviado Jesus Cristo para morrer a nossa morte. Jesus Cristo veio morrer no nosso lugar. Veio pagar o preço do pecado que estava sobre os nossos ombros, um preço que nós jamais poderíamos pagar. Nós mesmos não poderíamos nos libertar, Senhor. Precisaria vir um Salvador, um Redentor, pagar esse resgate, essa conta. E essa conta está paga por Jesus Cristo, um preço muito caro, muito precioso, que é o preço do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu entendo. E hoje nós entendemos que nós somos esses pecadores, que nós nascemos inimigos de Deus e que precisamos do Teu sangue para nos purificar, para nos redimir. Ah, Senhor, nós recebemos, nós entendemos hoje o amor e esse plano de amor que foi realizado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós recebemos esse sacrifício de Jesus, nós recebemos no nosso coração. Ah, Espírito Santo, vem causar arrependimento no nosso coração, arrependimento sincero, arrependimento de sermos inimigos do Senhor, arrependimento de andarmos numa vida contrária àquilo que o Senhor propôs para nós desde o começo e desde o início. Senhor, se manifesta na nossa vida, que esse plano de salvação venha gerar arrependimento e mudança de comportamento em nós, mudança sincera, que nós realmente mudemos de estado de mortos, porque estávamos mortos, nossos pecados e delitos, para a vida, porque hoje nós vamos viver a vida de Cristo, porque só em Ti há vida. Então nós recebemos, nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, porque o Senhor nos aceitou primeiro e nos recebeu. O Senhor não me aceitou, Jesus, do jeito que eu era. Aleluia, e eu te agradeço por isso, por esse amor, pela minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dê like. Se inscreva no canal. E se você tiver qualquer dúvida, me procure, venha falar comigo. Eu te explico melhor sobre esse plano de salvação. Eu vou falar mais a respeito da palavra. Podemos orar juntos, porque o mais importante é que isso fique claro, que vocês todos entendam que plano de salvação é esse, que plano de amor é esse, e por que nós precisamos, então, mudar de vida, para deixarmos de ser mortos e virarmos vivos e recebermos essa filiação de Cristo, nessa adoção pelo Pai. Amém? Que Deus abençoe sua vida.